Gente, vamos falar do Palmeiras? Vamos falar do Verdão? Dudu! Ô, Bruno Prats, será que vai? Pelo visto vai, né, Bruno? Um empréstimo de 42 milhões de reais, né? 7 milhões de euros. E aí é o seguinte, entra aquelas cláusulas, né, Bruno? Depende do rendimento do jogador. Se tiver uma quantidade de jogos, o clube do Catar é obrigado a comprar o jogador. Enfim, é muita grana envolvida aí. Só que a grande questão disso, Bruno, é o seguinte: quem é o grande adversário que a gente coloca, né, como grande adversário do Flamengo? O Palmeiras, né, em poder aquisitivo. Tá perdendo um jogador que pode fazer falta. Como é que vai ficar esse duelo? Vai desequilibrar mais ainda, Bruno? É uma perda, sim, importante. O Dudu é o principal jogador do Palmeiras desde que chegou ao clube, né? Ele é o jogador mais importante do Palmeiras, acho que nesse século. Mas não vejo como não aconteceu o negócio, porque ele quer isso, tá bem claro. O Palmeiras está disposto a aceitar mesmo que o empréstimo, e é um empréstimo com altos valores, né? Um empréstimo com muita grana envolvida, então acredito que ele vai sair. O time do Flamengo, hoje, ele é o mais forte do Brasil, sem dúvida, individualmente e coletivamente também, né? E se perder o seu técnico, vai ter problema também em relação à sua equipe, né? Coletivamente, seria também uma perda grande como a do Palmeiras com o Dudu, mas não vejo muita saída. Acho que o Palmeiras até tem jogadores para seguir forte, claro que o Dudu faz falta, mas eu acho que o Palmeiras tem como repor e seguir com um time bom. Nos últimos jogos, antes da parada, o Vanderlei estava jogando com 4 atacantes praticamente, era o Dudu centralizado, o William e Rony dos lados e o Luiz Adriano na frente. Ele pode jogar com meia, onde estava o Dudu, pode usar o Lucas Lima, pode usar o Rafael Veiga, ou se ele quiser jogar, ele pode ter o Gabriel Veron, trazer o William para dentro para jogar atrás do centroavante. Ele tem algumas alternativas. Então, o Palmeiras deve seguir forte, mas, claro, ele perde uma referência, um jogador que foi fundamental para uma retomada do Palmeiras em grandes conquistas. Foram 3 títulos nacionais que o Palmeiras conquistou, com o Dudu participando muito bem. Ô, Vamp, se você tivesse na pele do Dudu, você, ó, área. Lógico, na proposta, Dudu, o Bruno falou, já conquistou tudo com o Palmeiras, faltou só Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, né, 28 anos, eu acredito que vai lá, vai dar uma beliscada lá de 2 anos e volta com 31 anos e volta a jogar de novo no Palmeiras. Vai lá pegar umas alcatras, vem aí Copa do Mundo no Catar, vai ser uma atração lá. Para mim, quem sai mais perdendo com isso tudo é o Palmeiras, que perde seu principal jogador, né? Mas o Dudu já teve outras propostas, Fausto. E o Palmeiras segurou ao máximo, e ele também, né? Para não ir para a China. E tem uma hora que você também tem que resolver o seu lado financeiro, mesmo que ganhe muito no Palmeiras, mas 2 anos no Catar representa, tipo assim, 10 anos no Brasil. Exatamente, isso pesa muito. O Dudu conquistou uma Copa do Brasil pelo Palmeiras e conquistou 2 campeonatos brasileiros e foi fundamental nessas conquistas. Agora, Nilson, você que fala muito a respeito disso, né? O Flamengo só contratou jogadores e jogadores de peso. O Bruno esses dias falou a respeito disso, que o Flamengo conseguiu contratar, fazer contratações melhores do que vinha fazendo, né? Com jogadores de mais qualidade ainda do que já tinha no elenco. E o banco de reservas do Flamengo é um banco recheado. O Palmeiras tem um bom elenco, mas perdendo o seu principal jogador, como colocou o Vampeta, essa briga vai ficar um pouquinho mais desigual aí, hein, Nilson? O Flamengo está para o futebol no Brasil como está a Mercedes para a Fórmula 1. É isso aí que acontece para o Flamengo. O Flamengo está à frente dos outros. Não tem jeito, rapaz. Tá? É mais ou menos isso aí. O Rogério Ceni citou o Atlético Mineiro e está dizendo que o Atlético pode ser a segunda força em razão das contratações, Sampaoli que está por lá, entendeu? Então nós podemos ter um Atlético mais próximo. O Leão já pensa diferente. O Leão acha que o Flamengo não vai ter a mesma facilidade da temporada passada, porque os adversários já conhecem o Flamengo. Eu não sei se eu concordo muito com o Leão, não. O Flamengo está sobrando no pelotão, essa é a verdade. O Flamengo está sobrando no pelotão, está jogando uma barbaridade o time do Flamengo. E eu acho que quando a orquestra está bem afinada, né? Está tudo certinho, a tendência com o tempo é só melhorar. É que nem uma equipe de esporte. Você está trabalhando junto há tanto tempo, você conhece o Vampeta que jogou no meio-campo. O jogador de meio-campo, no olhar, não conhece o outro, se jogam juntos há muito tempo. E é o caso do Flamengo, rapaz. A declaração daquele rapaz lá, como é o nome do menino lá que declarou?
que tava difícil de ver como é que é? Ah, muito bom, muito bom. Vocês viram? Ele é jogador do Boa... O áudio dos jogadores do Boa Vista. Mas é sensacional esse áudio. Ô, Fausto, Ele eu jogou... mandei o áudio pro Márcio, botar aí no programa, né? É, uma pena. Tinha que colocar esse áudio. Se o Chacon conseguir esse áudio do jogo. Ele jogou pelo São Bento. É um dos áudios mais engraçados que eu já ouvi na minha vida. Você ouviu, Bruno? Você ouviu ou não? Sim, o Everton Silva, lateral. Não dá pra encarar mesmo. Mas é sensacional ele falando. Mas, Nilson, englobe o Dudu aí, Nilson, do Palmeiras. Ah, o Dudu tem que ir embora. Eu não ficaria 2 anos, não. Ficaria 8 anos no Catar. Até encerrar a carreira, meu amigo. Até encerrar a carreira enchendo a burra. Sabe? Não tem nem que pensar em outra coisa. O Dudu tem que ir embora correndo, entendeu? Vai pra lá, resolve o problema de como é que é, de primeira esposa, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta esposa. Se ele ficar uns par de anos no Catar lá, ele pode ter umas 5 e que bisneto, neto, vai estar tudo garantido, entendeu? E ele tem bola para agradar demais lá no Catar, né? E vai agradar. Ele vai pro país onde per capitamente é o número 1 do mundo em casos de Covid. Per capita, em relação à população. Mas a vacina vai chegar. Vai ser o presente de Papai Noel para todos nós, essa vacina. Dudu, vai embora logo, Dudu. Não perde tempo, Dudu. Só para fechar esse assunto do Dudu, Bruno, eu acho que provavelmente nessa tarde já teremos essa negociação feita, né, entre o Palmeiras, o Clube do Catar e o Dudu. Mas o Vampeta tocou no assunto que é verdade, né? Ele é novo, né, Bruno? Ele com 20 anos. O Nilson até brincou com relação a 5, 6, 7 anos. Falou o que ele poderia ficar, mas ele é um cara que poderia em 4 anos fazer um pé de meio e com 32 tá aqui no Brasil e jogando em alto nível ainda, Bruno. Sim, e é bem possível que isso aconteça, né? Que ele fique alguns anos lá, não sei, 3, 4, enfim, e volte ainda para o futebol brasileiro para jogar de maneira ainda competitiva, ainda bem. Então é o mais provável, né? O Dudu ficar alguns anos lá, financeiramente vai ser bom para ele e depois ele ainda pode retornar para jogar em bom nível. Ele tem 28 anos, né? Ele ainda é um jogador jovem, está no seu auge físico. O Dudu... essa passagem pelo Palmeiras é disparada a melhor da carreira dele, né? Antes ele jogou no Grêmio e foi bem, mas nada se compara ao que ele fez no Palmeiras, né? Até quando... Aí foi um erro meu de avaliação. Quando teve aquela briga grande de Palmeiras, São Paulo, Corinthians pelo Dudu, eu achei que não valia, mas valeu tudo. Valeu até o último centavo, em tudo. Dentro de campo, fora de campo, na questão do Palmeiras ganhar no mercado dos outros, isso fez bem para o Palmeiras. E dentro de campo ele entregou muito. Então, foi uma contratação fantástica do Palmeiras e ele entregou muito bem nesse período. E só para não deixar passar, isso que o Bruno falou que dentro de campo ele entregou muito, Vampeta, até comportamental ele melhorou muito dentro de campo. Porque teve um período que o Dudu estava atrapalhando o Palmeiras, sendo expulso, tomando cartão, brigando dentro de campo. Até nisso ele melhorou, hein, Vampeta? O Faustão de tudo, né? Eu vejo como ele e o Felipe Melo, os 2 principais jogadores do Palmeiras, né? Dudu, de fato, nos últimos anos aí com a camisa do Palmeiras, né? 2 vezes o melhor jogador do Brasil, jogador que participa. Você pode reclamar de tudo, dizer que ele é omisso, não. Até em confusão e tudo. O Dudu tá envolvido em tudo. Eu achava que até que tinha que ter uma oportunidade de uma Copa América dessa aí, só com os jogadores brasileiros, participar e tudo, né? A passagem dele é muito boa em números, assistência, gols, título, né? Um cara que, se for mesmo, vai enfraquecer mais o Palmeiras, mas concordo que nem o Leão falou pro Nilson. Os olhos são todos voltados pro Flamengo, o que vai ter de time tentando dificultar a vida do Flamengo, né? Mesmo que tenha essa qualidade toda, mas tem times aí que pode, assim, num jogo em cada, fazer duro pro Flamengo, o Inter, né? O próprio Grêmio, um Atlético Mineiro que está se reforçando, um São Paulo em casa, o próprio Santos em casa, Corinthians, são times assim que você não pode dizer que o Flamengo é franco favorito. Lógico, tem a melhor equipe do Brasil, vários reforços, talvez perca seu treinador daqui para o final de semana, tem isso também, pode fazer uma diferença. A gente vai entrar nesse assunto exatamente agora, parece que você estava sentindo, Vampeta, entendeu? Que a gente iria falar do Flamengo. Se você falar do Palmeiras, você tem que ligar o Flamengo, que é o melhor time do Brasil no momento, né? Então eu vou começar falando do Flamengo com você, já que você embalou com relação ao Jorge Jesus, daí eu faço sentido contrário, gente.
Vou pelo Nilson, depois o Bruno e a gente vai falar do Flamengo agora. O Chacon tá tentando o áudio do jogador do Boa Vista, que é sensacional. Pede pro Márcio Espímpolo que eu passei pra ele, Fausto. Não, mas ele tem aqui, ele só tá fazendo com que a gente possa colocar no ar. De maneira... Não mexe com o Márcio, não, deixa ele. É o que eu acho. Quando fala o nome dele, aparece, é complicado. Ô Vampeta, mas é o seguinte, o Benfica já deu as cartas aí dizendo que vai investir tudo que puder investir para levar o Jorge Jesus. Acho que dessa vez não passa. Nós vamos ouvir o áudio já, mas, Vampeta, é sensacional porque você vê que dentro do áudio, a maneira que os jogadores do Flamengo estão se comunicando, isso tudo é estratégia, Vampeta, isso tudo é trabalhado. Ou você acha que é Miguel? Não é, Vampeta, isso tudo é trabalhado por um treinador competente. Primeiro, Fausto, falar do Jorge Jesus, né? A proposta lá diz que o contrato dele com o Flamengo é de 3,5 milhões de euros por ano. Segundo o que estão falando, que ele vai assinar um contrato de 7 milhões de euros por ano no Benfica, o maior contrato da história de um treinador dentro do Benfica, do clube Benfica, né? Se for verdade mesmo. Dizem que ele está até embarcando hoje à noite e amanhã para Portugal para resolver isso. Enfim, em relação ao áudio, eu conversando com o Edilson, que o Edilson já tinha jogado também no Benfica, fala que é muito comum falar da forma que os jogadores do Flamengo estão falando em Portugal, né? Está trabalhando com o treinador português, pula casinha, você vai passar aí daqui a pouco. Diz que é muito normal se falar assim lá em Portugal. Mas aqui... O Edilson me falou isso ontem. Ô Nilson, mas isso é fruto de um bom trabalho do Jorge Jesus. Eu entendo o que você fala, concordo com relação à não dependência de um cara, né? Por exemplo, Flamengo e Zico. O Flamengo é maior que o Zico, mas o Zico foi gigante, contribuiu demais pro Flamengo. E existem nomes que são gigantescos pros clubes. O Jorge Jesus entrou no hall da fama aí do Flamengo, Nilson. O Santos ganhou muita coisa com o Pelé, não ganhou? Ganhou. E ganhou 100. Isso ganhou isso todo mundo sabe. Então, eu acho o seguinte, o português é excelente treinador. Se eu tivesse que escolher hoje um treinador para a seleção brasileira, eu escolheria Jorge Jesus para dirigir a seleção do Brasil. Renato Gaúcho, Tite, nada disso. Ninguém, Sampaoli, nada disso. Jorge Jesus eu escolheria porque ele sabe trabalhar o que precisa trabalhar bem, que é a administração de pessoas. Esse cara é esperto para administrar pessoas. Isso é fundamental. Por que o Benfica está nisso? Porque o Benfica tem um único adversário, que é o Porto. E o Porto está dando volta no Benfica. Vai ganhar o Campeonato Português, né? Então, eles não se conformam de perder para o Porto o Campeonato Português. Então, a cobrança lá é enorme. Enorme. É uma rivalidade muito grande entre Lisboa e Porto, entre o Benfica e o Porto. Então, quanto te pago aí? Te pago 3,5 aqui, pagamos 7. Então, para saber... O que eu acho é que ele tem que definir logo. Porque o Flamengo é muito maior que ele, sabe? Não tem o tamanho do Jorge Jesus não se compara com o Flamengo. Não se compara. A instituição Flamengo não se compara com o Jorge Jesus. É muito maior que ele. A história do Flamengo é muito maior que Jorge Jesus. O Flamengo não vai morrer por causa do Jorge Jesus. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser colocado também. Então, o cara tem que decidir, ele tem lá, ele assinou um contrato. Não quer ficar? Muito obrigado pelo bom trabalho prestado aqui. Nossa, ganhou de forma extraordinária, o time jogando uma barbaridade, dificultou a vida do Liverpool no Mundial Interclubes também. Tudo isso aconteceu nas mãos do Jorge Jesus. Mas ficar dependendo do cara, uma instituição do tamanho do Flamengo... eu tenho certeza que o flamenguista de verdade entende o que eu estou falando. Flamengo é muito grande para depender de um personagem. Quer ir embora? Boa viagem, pega o avião, vai lá, vamos torcer para ele lá no Benfica e vai embora. E ele está certo também. Não pensa que ele está errado. Se está oferecendo 3,5 milhões o Flamengo, e se lá ele pode ganhar 7 milhões, o dobro, também ele está certo, porque ele já é um treinador de idade. Quanto mais ele conseguir capitalizar de grana, melhor. Vai resolver a vida dos tataranetos dele, né?
Ô, Bruno Prado, surgiu um burburinho, Bruno. O burburinho surge mesmo, né? Mas eu tô vendo aqui fontes confiáveis, veículos de comunicação de muito respeito. Eu não acredito nisso, mas foi falado, cogitado o nome dele no Barcelona, tá? Isso foi, a gente não pode esconder. Foi aqui cogitado o nome dele no Barcelona. E é evidente que ele tá mais próximo do Benfica e talvez a realidade dele nesse momento é o Benfica. Como é que você tá vendo tudo isso, Bruno? Ele, na minha opinião, foi um técnico importantíssimo pro Flamengo. Se permanecer vai ser ótimo, mas se sair, vai sim entrar no Hall da Fama do Flamengo. Sim, ele é um dos grandes técnicos da história do Flamengo, mesmo num período curto. São poucos técnicos no Flamengo, mesmo na era Zico. Não foi só um treinador, passaram alguns ali, né, que conquistaram título na era Zico na década de 80. Teve o Cláudio Coutinho, teve o Carpegiani, o Carlos Alberto Torres teve um título brasileiro também com o Flamengo. Então, aquela era, que foi a maior do Flamengo até aqui, a era mais vencedora, não ficou marcada sob o comando de um treinador específico. Então, o Jorge Jesus, ele está aí, sim, talvez até o maior técnico do Flamengo, mesmo numa passagem curta, e acho que o Vamp quer falar alguma coisa aí. Fala aí. O Vamp não tá saindo áudio no Vamp, já a gente chama o Vamp. Fala, Bruno. Sim. Então, o Jorge Jesus, ele foi uma troca que melhorou o desempenho do Flamengo, né? Troca-se muito de treinador no Brasil e a maioria das trocas não muda muito o desempenho da equipe, fica mais ou menos a mesma coisa, ou muitas vezes até piora, porque os jogadores estavam acostumados a trabalhar de outra maneira e piora. Mas nesse caso, foi uma troca feita durante a parada da Copa América, o Flamengo melhorou muito, o Flamengo cresceu demais. O Flamengo poderia até ter sido campeão brasileiro com Abel Braga, poderia, mas poderia perder. Eu acho que se o Abel fosse técnico do Flamengo na sequência do ano, o Santos e o Palmeiras brigariam com o Flamengo até o fim pelo título. E poderia dar Santos, podia dar Palmeiras, seria uma briga igual. O Jorge Jesus, ele potencializou o futebol do Flamengo, tirou praticamente tudo que podia tirar desse time, e o Flamengo ganhou o campeonato com quase 20 pontos de diferença. Então, foi uma mudança que melhorou muito o Flamengo, e se acha que se ele sair, a reposição não é fácil e dá uma equilibrada no brasileiro. Acho que se ele sair, é difícil chegar alguém e imediatamente acertar. Então, acho que aí os outros que estão ali numa segunda prateleira, pode ser o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Inter, o Grêmio, o São Paulo, eles passam a ter alguma possibilidade real de brigar de igual para igual num brasileiro por pontos corridos. Quer falar alguma coisa, Fausto? E ele pode ser campeão amanhã, né? Quer dizer, pode ser campeão já carioca, já foi campeão brasileiro e campeão da América. Hein? Esse gostou do Rio de Janeiro, viu, Vamp? Amanhã tem decisão, Fla-Flu. Fla-Flu, jogaço, cara. Esse vai ser... Aliás, esse jogo tá também existindo uma polêmica, né, com relação à transmissão desse jogo, né? Então a gente não sabe se vai ter a transmissão, se não vai ter a transmissão pela detentora dos direitos. Enfim, é mais uma polêmica envolvendo aí as transmissões de um jogo de futebol.